dos cinemas africanos. Eu faço parte da curadoria, fiz curadoria junto com a Bea Gerolim. Aqui na sala está o Andrei Bueno, que fez a produção. E eu vou falar só rapidinho. Esse é um evento com realização e produção da Cartografia Filmes, realização do Cine Passeio, ICAC, Instituto de Curitiba de Arte e Cultura, Cinemateca da Embaixada Francesa, Instituto Francês, Cinemateca da África, projeto realizado com apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Esse é um projeto que nasce em 2019, num edital do Cine Passeio de Ocupação, e a gente estava tentando, desde o ano passado, fazer acontecer de alguma forma, e aí, né, ano passado foi esse primeiro ano de pandemia, muita coisa aconteceu, e muitas mudanças no próprio projeto. A gente revisitou e várias vezes os filmes, a ideia do projeto, para chegar no que está acontecendo essa semana. A mostra vai até dia 12, e segue no seu formato online, né? Então, esse ano a gente está com uma programação que foi repensada algumas vezes, mas 3, 4 vezes, até chegar no seu formato final. E nesse meio tempo, do ano passado para cá, Sarah Maldoror acabou falecendo por conta do Covid, e a gente achou interessante ter uma oficina, né, uma mini oficina, na verdade, sobre a vida dela, sobre o cinema da Sarah, porque nessa pesquisa, nesse início de pesquisa, até chegar na programação final, uma característica muito comum, que eu e a Bia, a gente acabou encontrando sobre os filmes, sobre esse período, foi a ausência de informações sobre as produções e sobre os realizadores. Então, é algo que marca esse início esse pioneirismo nos cinemas africanos, e enfim, a ideia de um pioneirismo, ele vem por uma ideia de um cinema pós-colonial. Então, a partir dos anos 50, é a primeira vez que a gente tem, dentro da história do cinema, cineastas africanos, do continente africano, realizando filmes. Então, a mostra tem esse caráter, um caráter pós-colonial, um caráter anticolonial, na verdade, que a gente vai ver aqui, que tem muito a ver com a ideia e com a vida da Sarah, enquanto ativista, enquanto revolucionária. Por conta dessa falta de informação também, e pouquíssimas... Até os filmes, assim, é bem difícil encontrar, e aí eu vou chegar nessa parte também. Acho que uma dica que eu dou agora no começo é para ficar de olho nos eventos, nas mostras dos cinemas nas mostras dos festivais de cinema negro, porque eu acredito que a gente vai acabar trazendo essas cinematografias mais à vista, assim, ter uma circulação maior desses realizadores, que foi o que acabou de acontecer na Semana de Cinema Negro de BH. A Laila está aqui, que é uma das organizadoras da mostra, e teve uma homenagem a Sarah. Então, eu vou deixar aqui depois no chat uma conversa que teve entre as filhas dela e a Janaína Oliveira. A Janaína Oliveira é uma historiadora e uma pesquisadora, curadora, com foco na cinematografia dos cinemas africanos. Então, também é uma pessoa interessante para ficar de olho, em quem tem interesse nesse período, nesse contexto. Tanto a Janaína Oliveira quanto a Ana Camila, peraí, esqueci o nome. Ana Camila Esteves, que é de Salvador.
ela organiza a Mostra de Cinemas Africanos, que é enfim, ela parte do ponto de cinemas contemporâneos, e aí, inclusive, teremos uma mostra com ela para o segundo semestre, então também fiquem de olho nas produções da cartografia. E são dois nomes que eu considero que estão dando luz às cinematografias dos cinemas africanos de uma forma muito responsável e potente, assim, da forma como elas estão fazendo esses nomes e fazendo esses filmes circularem de uma forma mais evidente. A Ana Camila, agora, ela fez um curso no começo do ano, pensando a teoria dos cinemas africanos dentro das histórias dos cinemas africanos, que eu achei genial, porque eu não sei se todo mundo aqui, quer dizer, eu sei que todo mundo aqui não é do cinema, mas para quem é do cinema, para quem fez graduação em cinema, a gente percebe o quanto essa cinematografia, tanto na teoria quanto na história do cinema, quanto enquanto referência fílmica mesmo, ela é escassa. Então, ela quase não existe, assim, e quando vai existir é de uma forma muito específica, pensando nesse processo de revolução. Então, até a construção pensar trazer a Sara, trazer esse mini curso, numa ideia de pensar a revolução de uma outra forma, porque a Sara teve um olhar muito específico, mas um específico para além da onde que essa cinematografia ela é vista. Teve um olhar muito, digamos que especial, assim, para olhar para a revolução, e a gente vai ver isso. Então, eu vou me apresentar só para dizer que eu não sou estudiosa dos cinemas africanos, comecei a fazer essas pesquisas a partir da mostra, lá em 2019, com a nossa ideia, porque uma das questões da cartografia é pensar essa difusão dessas cinematografias e desses cinemas tão pouco vistos, né? E aí a gente se coloca também nesse lugar de que a gente também não viu essas cinematografias. Então, eu sou Karine, faço doutorado na UF em comunicação, estou pesquisando curadoria, na verdade, uma perspectiva decolonial a partir de curadores negros nos festivais de cinema brasileiro. Fiz mestrado em cinema aqui no Paraná, na Universidade Estadual do Paraná, onde eu fiz a graduação também em cinema. E aí minha pesquisa de mestrado foi sobre ficção especulativa no cinema negro brasileiro. E o meu TCC foi sobre o imaginário das crianças negras a partir das representações negras no audiovisual brasileiro. Então, meu foco de pesquisa é o cinema brasileiro, e para mim está sendo muito uma descoberta conjunta, tanto dos filmes quanto dessas teorias, porque eu lembro que durante a graduação teve um módulo sobre cinema africano, mas foi algo muito rápido, com pouca atenção, e a intenção agora da cartografia é dar à luz a essas cinematografias que estão circulando, e circulando muito por conta dos movimentos de mostras e festivais de cinema negro no Brasil. Então, a Laila, ela compartilhou aqui no chat a conversa da Janaína com a Núcia de Andrade, com a Jasmine Price. Desculpa, gente, eu falei que as duas eram filhas da Sara, mas não, era uma só, que é a Núcia. A Jasmina, ela é pesquisadora do cinema da Sara. Então, uma conversa muito interessante. E, assim, eu não vou falar nada muito além do que elas conversaram aqui também, pensando no que tem em público, assim, sobre essas informações, tanto dos filmes quanto da vida da Sara. E depois eu vou compartilhar aqui também o catálogo, que tem um texto da Núcia também sobre
sobre a vida da Sarah. Então, vou começar. Eu vou dar um tempinho no final para a gente conversar. Desculpa por não dar esse tempinho agora. Mas como é um mini curso, realmente bem mini, de 1 hora, as coisas vão ser um pouco rápidas. Então, eu vou fazer esse apanhado geral e aí a gente conversa no final. Vou começar a compartilhar minha tela agora. E antes de começar, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu e que está aqui, né? 2021, estamos cansados de telas, não sei como vocês estão, mas eu não estou suportando mais. Mas que bom que estão todos aqui. E vamos aí. Opa. Vocês estão vendo? Sim? Não? Sim. Beleza. Obrigada. Então, o nome dessa oficina é Olhares sobre a Cinematografia de Sarah Maldoror. Vai ser um olhar bem, eu não diria superficial, mas vai ser uns pincelados, assim, porque eu acho que a ideia também é a gente sair daqui com curiosidade de pesquisar um pouco mais, não só sobre a Sarah, mas também sobre esse pioneirismo do cinema africano. Inclusive, o catálogo da mostra, ela está disponível já, e aí tem alguns textos sobre os filmes e também sobre os realizadores. A gente está com o filme da Sarah, que é I'm César, que é um curta-metragem, vou falar um pouco dele depois. E esse filme, vai ter um debate desse filme hoje às 7 horas, e o filme já está disponível para assistir. Então é isso, a Mostra África 20 é uma mostra de cinemas pioneiros do continente africano. Ela acontece até o dia 12 de maio, que é terça-feira, quarta-feira. E aí eu já falei um pouquinho dela, né? A Sarah Maldoror, então. Maldoror é um nome, é um pseudônimo, na verdade. O nome da Sarah, ela nasce como Sarah Ducanos, e ela muda o nome a partir de um poema que a gente vai ler aqui bem rapidinho, chamado Os Cantos de Maldoror, que na verdade é um livro de poesias de um poeta francês que faz um apanhado sobre vida, assim. Então que também é um livro um pouco difícil. Eu tentei achar esse livro para trazer aqui para gente e encontrei algumas informações bem escassas sobre esse livro. Até porque o autor do livro ele acaba falecendo aos 24 anos, um pouco desconhecido, e aí esse livro ele acaba retornando depois da morte dele. Mas é um livro que tem esses contos pensando vida, principalmente, mas a partir da poesia, né? Então, esse marcador poético, ele tá não só na vida e na forma como a Sarah encara o cinema, mas também no próprio nome dela. Essa informação sobre a data de nascimento da Sarah, que é 19 de julho de 29, ele está... Enfim, às vezes você acaba encontrando tanto 29 como 39. Então, tem um pouco também... Como esses cineastas, eles não são tão reconhecidos. Enfim, não existe uma grande curiosidade da mídia em geral de buscar essas informações, acaba tendo esses confrontos de datas, assim. Mas então tem esse confronto, ou é 29 ou é 39. Eu coloquei 29 porque foi a mais... em vários sites essa data ela está marcada. Então eu achei que fazia mais sentido. E ela falece no dia 13 de abril de 2020, na França. Vocês continuam vendo a tela? Vocês continuam vendo a tela, gente? Sim, eu sim. Sim. Vocês estão vendo
Word ou PDF? Word. Word. PDF. Agora está no PDF. É isso? Isso. Sim. Isso. Tá. PDF agora. Eu vou tirar daqui para vocês me verem, eu acho melhor. Peraí. Depois eu volto. Saiu? Estão me vendo? Estou um pouco confusa, né? Acho que é a primeira vez que eu estou apresentando um curso, na verdade, mas enfim. Eu espero que dê para entender, porque como eu disse no começo, eu fui encontrando essas informações, são informações muito escassas e às vezes muito repetitivas, mas que algumas informações ela acabavam se confrontando. Então foi um aprendizado sobre a vida da Sara para poder fazer esse mini curso, assim. Então ela nasce em Guadalupe, na verdade, e aí ela tem essa descendência africana, e ela é considerada a matriarca do cinema africano, e tem essa questão da Sarah Maldoror como a primeira mulher a dirigir um longa-metragem na África, né? Sendo que ela não é africana por si só. Mas ela resgata essa identidade, ela traz essa identidade para ela como algo muito potente e como parte da vida dela mesmo, né? Não só como... Peraí, alguém está falando aqui. Quando for apresentar, selecione a opção uma guia. Ah, entendi. Então tá. Peraí, gente. Desculpa. Melhor. Ela retoma essa identidade para ela, e é algo que fica presente até o fim, porque a cinematografia da Sarah é marcada pelos processos de independência do continente africano e por uma luta anticolonial. Eu acho que a gente agora está num momento muito de ficar discutindo, e muito importante, né, fazer essa discussão sobre imagens e pensamentos decoloniais, mas acho importante também trazer essa visão desses cinemas que tiveram como marcador principal uma luta anticolonial. Então, como eu disse no começo, o pioneirismo do cinema africano, ele é marcado e pensado a partir dessa visão histórica, dessas lutas anticoloniais e pós-coloniais, e aí essa cinematografia da Sarah, ela não passa despercebido por essa questão, né? Tem uma questão também sobre os cinemas africanos, e acho que nem só os cinemas africanos, mas pensando cinemas com cunho identitário e com cunhos sociais, marcados e pensados a partir de uma lógica de revolução, né? Só que, enfim, para além de uma característica que não é marcada só, que não é única, o cinema da Sarah, ela é diferenciada por conta da poesia, e não só por conta dessa visão que ela tem das referências, que eu vou falar um pouco depois também, que é isso, marcado no nome, né, a partir desses contos de Maldoror, mas na forma como ela pensa as imagens e ela pensa o cinema. Eu não sei se vocês estão acompanhando a programação, mas a programação ela foi pensada muito para ter uma diversidade na forma de se pensar esse pioneirismo, e é interessante ver como que essas revoluções e como que essa ideia do anticolonial ela está pontuada de diversas formas, e pensando primeiramente o cinema, pensando primeiramente a forma fílmica. Então, dei uma olhada também, não só
no filme da Sarah que está disponível hoje, mas se vocês puderem também nos próximos filmes que estão lá. Então, como eu comentei, ela traz essa referência e essa identidade africana, ela toma para si, mas a Sarah, ela vive muito tempo, um bom período da vida dela na França, até mesmo as filhas dela moram na França hoje, e ela faleceu na França. E ela tem essa frase: eu sou de todos os lugares e de lugar nenhum. Meus ancestrais eram escravizados. No meu caso, às vezes pode ser difícil me definir. Os antilianos me censuram por não ter vivido nas Antilhas, os africanos dizem que não nasci na África, e os franceses me censuram por não ser como eles. E é interessante olhar para essa frase porque eu acho que perpassa muito uma identidade, principalmente de mulheres em diáspora, né? De se entender enquanto pertencentes a um lugar nenhum e tentar reencontrar ou até mesmo achar essa identidade a partir dessas características e desses elementos que estão espalhados pelo mundo a partir do que foi conhecido como a diáspora africana, né? Então, ela tem esse pensamento que eu acho que é um pensamento muito potente, principalmente para a época em que a Sarah viveu, assim, porque se hoje a gente está repensando essas identidades, ela já estava com uma ideia e com uma certeza sobre esses processos muito, muito forte. Inclusive, eu acho que isso é uma das características dela, enquanto pessoa, né? Tem algumas entrevistas que as filhas comentam sobre o quanto a Sarah era uma mulher muito... acho que não defino como impositora, mas forte, assim, uma mulher que defendia essas posições. Então, até algumas informações sobre os filmes dela, você vê que ela... Enfim, um momento ela ficou presa na Argélia, ela foi gravar um filme, acabou tendo uma guerra civil lá, e ela não pôde voltar. Então, ela ficou de 3 meses, ela passou 3 anos presa nesse lugar, e ela traz esse confronto e essa batalha como algo importante, assim, não só importante, mas como algo inevitável. E uma coisa também que eu achei interessante nessas pesquisas é como que a Sarah vê a revolução e esse cinema revolucionário como um impulso para a vida, assim, de não ficar... Ela comenta um pouco sobre essa questão da escravidão, mas ela utiliza históricos como um impulso para seguir a vida. E aí tem até uma frase importante, vou achar aqui, que eu achei interessante, que eu achei bem interessante, porque reúne tudo isso que são esses elementos primordiais para pensar essa cinematografia de vida, poesia e revolução, que é: depois da luta anticolonial, filmar uma senzala não é mais filmar a senzala em si, mas captar a música das cadeias, criar uma sinfonia de correntes para representar a dor. É algo mais sublime e poético. E é interessante que a gente consegue perceber esses detalhes nos filmes, prestando atenção nos filmes. Eu vou passar um trechinho depois de Karine, você travou Zambizaga. por um pouquinho. Se quiser retomar, só rapidinho. Onde que eu parei? Quando você começou a falar que ia mostrar mesmo o trecho. Vou mostrar um trecho de Zambizanga, que é um filme de 72, que é um filme que é o filme que ela é reconhecida como a pioneira do cinema africano, por ser esse primeiro longa dirigido por uma mulher africana.
dentro da história do cinema é reconhecido como isso, né? Primeira mulher africana a dirigir um longa-metragem. Por mais que Sarah não seja africana, mas ela toma essa identidade para ela. Então, rapidinho, a carreira da Sarah, na verdade, ela começa no teatro. Ela funda em 56, em Paris, uma companhia chamada Companhia de Arte Dramática Le Griot, e Griot, inclusive, é o nome do nosso festival, Festival de Cinema Negro Contemporâneo, o Griot. Griot são essas pessoas que têm a oralidade como marcador para contar histórias, né? E é isso que ela escolhe como o nome dessa companhia. E depois a gente vê também que esse marcador ele tá presente de alguma forma nessa cinematografia, no sentido de trazer a cultura africana para perto e como alguns elementos, né? Não necessariamente os griots e o que a gente entende enquanto aspectos da cultura africana, mas elementos essenciais. E aí eu acho que isso só assistindo os filmes que vai dar. A Sarah, ela filma esse primeiro longa depois de ter filmado um primeiro curta, que é Karine, você escuta a gente? Vou tentar contato. Oi, pessoal. A internet dela desconectou lá, mas ela disse que em 3 minutos já consegue, já tá retomando, tá bom? Tá bom. Uhum.
Oi, gente, desculpa, minha internet caiu. Tá, eu estava falando sobre o Zabizanga, que é o primeiro longa da Sara. Eu não sei até onde vocês ouviram, porque como eu não estava vendo a tela, eu achei que... Não deu pra ver. Oi? Ah, dá o primeiro Não curta, deu pra beleza. ver. Esses filmes, na verdade, eles são muito difíceis de achar, por isso que eu falei até para a gente ficar de olho nos festivais e nas mostras de cinema negro. Não estou falando que todo mundo vai começar a exibir os filmes da Sara, mas tem uma tendência de olhar para essas cinematografias, né? Inclusive, um dos filmes eu assisti na mostra de cinema, na Semana de Cinema Negro de BH. Eles estavam com uma seleção de 3 filmes, se eu não me engano. Acho que ela pode confirmar. Acho que 3 ou 4 filmes da Sara. 3. Oi? Eram 3. Isso, 3 filmes. Enfim, um deles vocês vão assistir aqui na mostra, esse que está disponível hoje. E um outro o Zabizanga, ele está disponível no YouTube com uma baixa qualidade. Inclusive, isso é uma das questões que as filhas da Sara estão tentando encontrar esses filmes e restaurar. Então, esse filme está em baixíssima qualidade. Eu vou deixar aqui o link no chat, mas a gente vai assistir um pedacinho dele só. E eu acabei encontrando, na verdade, um material desse primeiro curta, que não é bem o curta em si, mas é uma experiência de uma pessoa que acaba filmando um pedacinho do curta num museu. Então, a gente vai assistir agora rapidinho esse trecho. Só para a gente ter uma ideia, eu acho que é interessante olhar para essas imagens, mesmo que elas estejam em baixa qualidade, da forma como elas estão. E aí a gente assiste também um trechinho de Zabizanga. E aí eu espero que minha internet não caia agora. Eu vou apresentar aqui, compartilhar com vocês a tela. Gente, se tiver muito confuso, vocês podem me avisar, tá? Porque a minha cabeça tá um pouco confusa de tanta coisa, assim. Aí tô tentando... Eu fiz esse PowerPoint, esse PDF para tentar organizar, mas, enfim, tá fluindo de uma outra forma. Então, se tiver muito confuso, vocês podem me avisar. Me avisem também se vocês estão ouvindo, tá bom? Acho que a tela descompartilhou. Existe alguma coisa?
Amiga, você tá mutado. Eu vou parar aqui porque para a gente não avançar muito no tempo, mas eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem, para quem quiser. E aí a gente assiste agora um pedacinho de Zabizinga. E é isso, esse filme também é um filme que tem a mulher nesse centro de protagonismo. Uma das questões que essa revisita a cinematografia da Sarah pelos festivais acabaram trazendo é da Sarah ser uma cineasta de cunho feminista, né? Algo que ela nega por conta desses protagonismos, porque tanto o primeiro curta quanto o primeiro longa não necessariamente é a história de uma mulher, são histórias de revolucionários que são casados e quem acaba tendo uma importância muito grande dentro das narrativas são essas esposas. Mas essa questão do cinema feminista e de ser uma cineasta feminista, a Sarah nega sempre quando é perguntada, assim. Depois a gente lê um pedacinho de uma entrevista que ela dá, falando sobre isso, mas ela pensa muito sobre um protagonismo da mulher africana, não necessariamente... Eu acho que também essa leitura do cinema feminista e de uma visão feminista para os filmes é algo muito contemporâneo, né? Então, acredito mesmo que não seja algo intencional, mas é um elemento que não dá para passar despercebido, não só nesses 2 primeiros filmes, quanto nos outros filmes da Sarah, né? Eu não falei sobre a quantidade, mas a Sarah dirigiu mais de 40 filmes, entre curtas e longas, muitos documentários, e só que esses filmes, eles se perderam. E agora estão num restauro, as filhas da Sarah estão num restauro para, primeiro, que encontrar esses filmes, e segundo, restaurar esses filmes. E algo que também não é muito incomum dentro das cinematografias, não só dos cinemas africanos, mas cinematografias que não estão dentro do que a gente conhece como cinema hegemônico, ou para fora da Europa, né? Que existe um reconhecimento e uma potência em guardar esses filmes, em preservar esses filmes muito grande. Então, para além de probabilidades dos filmes se perderem de formas trágicas, como incêndios, né? Por falta dessa preservação,
tem muito uma questão ideológica também de queimar, de jogar fora, como uma queima de arquivo mesmo. Não só dessas imagens, mas principalmente do pensamento que essas imagens carregam. E, enfim, a gente vai assistir agora um pedacinho de Zabizanga. Eu acho que a gente não vai assistir os 15 minutinhos que eu tinha preparado, porque são 10 para as 11. E se vocês não se importarem, a gente passa um pouquinho desse horário. Porque eu já sabia que 1 hora seria pouco, mas, enfim, está sendo realmente muito pouco. Mas, enfim, vou tentar não passar muito, mas se vocês não se importarem, a gente fica um pouquinho mais depois das 11. E agora eu vou exibir o filme. E também não vou seguir o que eu tinha planejado do PDF, não, porque, né, tá indo assim. Alguma avaria, Domingo? Sim, o pneu, estamos a arranjar. Vamos falar logo à noite em minha casa. Sim. Está bem? Sim. Você conhece bem o Sr. Silvestre? Sim, conheço muito. Fala bem contigo. Falo, sim. Aliás, ele disse que eu sou um bom turista. Onde ele vai, onde eu vou também. Mas vou te dizer uma coisa, hein? Mas não diz ninguém, jura? Juro mesmo, Mano Domingos, não digo a ninguém. Eu conheço bem os brancos.
Mas este branco é muito nosso amigo. Não esqueças, hein? Maria, onde vai? Estou procurando o domingo. Não te preocupes que ele vai voltar. Guarda. Armado. Obrigado. Tinha mesmo fome. Você hoje chegou tarde. Sim, duvido, Timóteo. Que Timóteo? Quem é? Outro turista que trabalha à noite. Então, Maria. O que acontece? Contas nada? Um bocado. Hã? Pode estar zangada. Queres mais molho? Não? Ok. Obrigado. Dê uma água, por favor. Obrigado. Então, Lucas, tirou mais um pouco de João, vamos lá distribuir.
a todos os patrícios angolanos. Cada dia que passa, ajunta mais dor na nossa dor comum. Fome nas famílias, miséria nas casas, trabalho forçado nas estradas, tudo isso é obra do colonialismo português. Para acabar com a exploração e a dominação estrangeira na nossa terra, devemos reforçar a organização do nosso movimento. Formar grupos clandestinos, organizar para lutar melhor. Bom, tá bem. Bom, legal. Tá bom? Ei! Eu vou deixar o link aqui também. Eu queria que a gente assistisse só o comecinho para a gente ver um pouco sobre a forma como ela posiciona a revolução, né? Nesse começo, eu vejo muita ternura, assim, um início de revolução com ternura. E uma das questões que fez a Sara ter essa visibilidade que ela tem dentro da história do cinema africano é sobre a forma como ela, como eu tinha comentado já, a forma como ela traz a revolução de uma outra, com um outro elemento. Zabizinga é um filme que traz essa potência e traz esse período dos movimentos de independência de Angola, mas é um filme que não tem sangue. Você vê todo esse período sangrento de uma outra forma, sem ver sangue. Continua vendo toda essa crueldade, mas por um outro viés, assim. E esse começo desse filme, ela posiciona muito bem esse aspecto do revolucionário, né? Um aspecto de ternura, para além do que já é conhecido como um aspecto revolucionário, de homens revolucionários. Uma questão também que faz o filme ser reconhecido é as críticas que ele teve falando um pouco sobre a aparência da atriz, da protagonista, porque ela foi muito criticada por ser uma atriz muito bonita. Como que o filme sobre revolução vai ter uma atriz que é uma atriz africana muito bonita? E aí a Sara rebatia muito essa ideia como, enfim, ela não considerava como um elemento que dava para desconsiderar a potência do filme, mas ela sempre trazia, tá, os filmes europeus têm protagonistas bonitas, porque um filme africano não pode ter protagonistas bonitas, só por conta desse contexto revolucionário, não faz sentido, né? E aí é por isso também que se tem e se colocam essa posição da Sara enquanto uma cineasta feminista. Inclusive, as duas atrizes dos dois filmes, desses dois primeiros filmes, tanto o curta quanto o longa, são atrizes muito bonitas. E que dentro desse contexto de pensar essas imagens do continente africano, era algo muito não conhecido, né? Porque é só a gente ver o que a gente tem enquanto referência de imagem desse continente, né? Sempre são essas imagens de pobreza, de uma certa
escassez, e aí isso vai para todos os cantos. E aí ter esse primeiro filme com uma beleza não só da protagonista, mas uma beleza formal mesmo, é algo que não dá para desconsiderar dentro das teorias, não dá para desconsiderar dentro da história do cinema. E é isso que eu fico pensando muito, como que Sarah Maldoror não está sendo estudada dentro das escolas, né? Dentro dos cursos, dentro das graduações. Algo que precisa muito, enfim, ter uma outra visão para a cinematografia. Eu coloquei o link ali. Se eu não me engano, o filme está para ser restaurado até o final do ano. Que é uma informação que a Anúcia deu lá nessa conversa na Semana de Cinema Negro de BH. E eu queria ler com vocês, esse filme, ele é baseado num conto dentro de um romance do José Luandino Vieira, que é um conto chamado A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Eu vou compartilhar o link aqui para vocês também, mas eu queria só que a gente lesse um pedacinho dele. Porque é olhar para essas referências a Sarah também, né? Esses primeiros 2 filmes, eles são baseados em contos, e eles têm essa potência romântica também, romancista, né? do romance, que traz muita referência do que Sarah lia enquanto literatura. E uma coisa importante também que eu não comentei é que a Sarah, ela foi casada com Mário Pinto de Andrade, que era o fundador do movimento pela luta pela independência de Angola. Então, esses 2 filmes que têm essa característica enquanto nessa sinopse, enquanto narrativa, é muito baseado na própria vida dela, né? Já que ela viveu essa experiência ao lado do marido, que era um militante fundador desse movimento de independência de Angola. Deixa eu ver aqui. Inclusive, Isabizinga é uma das primeiras imagens que se tem de Angola, e é considerado um dos filmes o primeiro filme com a imagem, o primeiro filme dentro da cinematografia angolana, por mais que Sarah não seja angolana, Sarah não seja africana, assim. Então, ela tem uma importância muito grande dentro dessa cinematografia, que é retomar a cultura, né? Tem uma frase que ela fala, acho que está aqui vou abrir aqui. Está aqui no PDF. Espera aí. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o PDF? Sim. Beleza. Eu tenho um papel cultural como cineasta. O que me interessa é pesquisar filmes sobre a história africana, porque nossa história tem sido escrita por outros, não por nós. Portanto, se eu não me interesso pela minha própria história, quem vai se interessar? Eu acho que é necessário que a gente defenda a nossa própria história, que a gente a faça conhecida, com todas as nossas qualidades e defeitos, nossas esperanças e desesperanças. E acho que isso é algo muito marcante dentro do pensamento de cinema dela, né? Porque, por mais que todos os filmes eles sejam marcados pelas histórias de revolução e por uma realidade um tanto cruel, existe um olhar para a beleza, um olhar para a beleza enquanto processo de olhar para o cinema e olhar para as artes. Que, como eu comentei no início, a trajetória da Sarah começa no teatro, né? Nessa companhia que ela funda, e ela funda essa companhia com uma característica que ela traz para o cinema, que é encenar com atores negros, não só peças importantes para a história do teatro, mas principalmente por trazer histórias de
histórias, enfim, histórias negras, né? Histórias de pensadores negros. E que também vai ser um marcador para a fase, acho que é uma das fases finais, assim, não finais, uma fase bem importante dentro da cinematografia dela, que é uma série de retratos que ela acaba fazendo de pensadores dos movimentos negros. Então, a Amy César faz parte desses retratos, que está disponível lá no Cine Passeio, dentro da programação da África 20, e acho que dentro dessa série, tanto a Amy César como o Damas, que é um outro poeta que ela considera como uma referência muito forte, tá como essa, enfim, dá para a gente dar uma olhada, porque são dois retratos bem importantes, não só para olhar para o trabalho desses pensadores, mas também encarar as referências da Sarah. Inclusive, o Amy César, ele é o fundador do termo negritude, né? Ele funda o que é negritude, e que é algo muito importante para toda a trajetória da Sarah, que depois ela tem o César como a principal influência, assim, não só da cinematografia, do pensamento do cinema, mas também do pensamento da cultura africana, do pensamento de retomar e de defender essas raízes. Inclusive, esse filme, ele acaba sendo filmado durante um primeiro encontro que a Sarah tem com o César na França, que teve um congresso, o primeiro congresso francês. Eu não lembro do que era o congresso, mas está lá no filme. Mas é o primeiro encontro que eles têm. E aí ela faz esse filme, e é esse filme que é um dos grandes marcos dentro da cinematografia da Sarah. Bom, coloquei ali, e eu vou ler um pedacinho, então, do trecho do conto que é baseado em Zabizinga, que é esse conto do José Luandino Vieira, que também é uma das grandes influências da Sarah enquanto literatura e o que ela traz para o cinema. E Zabizinga é baseado nesse, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Eu vou colocar lá no chat também, para quem quiser ler completo, mas só vou ler um pedacinho, para a gente ver. Com sua caligrafia redonda, bem legível, Chico continuou a escrever no papel. No fim disse, obrigado, padrinho. E você, miúdo Chico? Vocês voltam no musiquê. Já sabe, padrinho, quando tem preso, você vê tudo e escuta mesmo vir. Manda esse menino. Sim, senhor, Zito. Menino esperto, você precisa ir na escola. Não esquece. Se você sabe mais coisas desse irmão preso, avisa. Se levantaram os três. Chico Cafundanga pagou no balcão e pediu ao branco para lhe voltar troco em rebocados. Miúdo Zito sorriu, satisfeito, enquanto a mão de mano Chico lhe acariciava a cabeça, sempre repetir baixinho para si mesmo. Menino esperto, menino esperto. Chico deixou os padrinhos e neto, no meio da rua banhada de sol. 2:15 eram quase 30 e tinha de correr. Queria pedir para sair mais cedo. Com o velho Petelo pela mão, miúdo Zico, feliz, agarrando orgulhoso na batela, com suas 4 batonas e um roncador, caminha chupando os rebuçados oferecidos por Sochico, seu amigo, esse Sochico Cafundanga, jogador do Botafogo. E, enquanto preso, sua figura alta e magra se instala no pensionato do avô. Moído Chico pensa que vai deixar de fazer claque no Acadêmico, um clube que tem Chico, seu amigo, é que ele faz claque. Vou deixar o link ali para vocês também, já vou compartilhar aqui. Eu já tinha compartilhado, na verdade. Mas, enfim, olhar para essas referências, uma das coisas também que não é só da literatura,
a partir desses romances, e não só da filosofia também, a partir dos movimentos dos pensadores de cinema, dos pensadores negros, a Sarah tinha como referência, que podemos colocar como principal, dois pintores, que é... Opa, peraí, gente, deixa eu achar. Um é o Miró, que é um poeta, escultor surrealista. Inclusive, o surrealismo é algo que também está muito presente no pensamento da Sarah, e aí vocês vão poder ver isso lá no filme do Aimé Césaire, que o Aimé Césaire também ele trazia o surrealismo como uma característica, e acho que até mesmo a poesia da Sarah vem um pouco desse surrealismo que traz enfim, mescla um pouco dessa realidade com a poesia, né? Que é o Miró, que é um pintor, escultor surrealista espanhol, e a Ana Mercedes Royo, que é uma pintora moderna colombiana. E eu achei bem interessante, na verdade, essas informações, porque se você olha para os filmes, para as imagens que ela traz dos filmes, você consegue entender muitos planos longos, que parecem pinturas mesmo, né? Parecem, tem uma potência de olhar para esses ambientes, e de olhar para esses ambientes de uma forma muito bonita, de uma forma muito poética. Então, achei interessante trazer essas referências também da Sarah. Deixa eu ver aqui. Eu queria ler com vocês, bem rapidinho, as sinopses, tanto do Zabizinga quanto do Monangambi, porque são sinopses que, na verdade, são filmes semelhantes, inclusive nas sinopses, e aí dá para perceber isso, mas eles são bem diferentes, né? Não são, obviamente, não são os mesmos filmes, mas eles têm características muito semelhantes. Eu vou colocar ali depois o nome dos pintores. Cadê? A sinopse de Zabizinga. Domingos é membro de um movimento de libertação africano. Após acontecimentos sangrentos, ele é preso pela polícia secreta portuguesa, mas não trai os seus companheiros, mesmo sendo espancado até a morte na prisão. Sem saber que o marido está morto, a esposa de Domingos vai de prisão em prisão para tentar descobrir onde ele está. E é por isso que esse filme ele traz muito esse protagonismo feminino, porque você vê essa trajetória dessa esposa buscando o marido que foi torturado e morto, né? E... deixa eu achar aqui. Opa. E o Monangabi, a sinopse. Uma esposa visita o marido na prisão. Antes de partir, ela confia nele como uma promessa. Mas o guarda que o observa revela seu segredo para o diretor da prisão. Por causa de mal entendido sobre a língua falada e a palavra usada, os personagens serão submetidos a interrogatórios brutais e lutarão por suas vidas. E esse grito, Monangabi, esse nome, na verdade, é um grito angolano, que significa a morte branca. E eu fiquei pensando também, olhando para essas sinopses e olhando para esses dois primeiros filmes da Sarah, o quanto a vida pessoal dela não estava interligada, não só a esses dois primeiros filmes, mas como parte essencial da cinematografia, né? Porque como ela foi casada com o Mário Pinto de Andrade, que foi esse membro desse movimento, o quanto essa luta e essa busca também não estava presente na vida dela, né? Porque o Mário Pinto, ele também foi, como esse fundador, também foi torturado, também passou por esses processos de embates políticos muito fortes. E ela, como esposa, acompanhando, né? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui o nome. E, gente, me pediram para compartilhar esse PDF,
mas ele não tem muita, eu juro para vocês que ele não tem muitas coisas, não. Era só para eu fazer enfim, ter uma noção para onde seguir. Mas se vocês quiserem, eu compartilho mesmo assim. E tem uma entrevista da Sara, que eu vou deixar o link ali também para vocês, que ela responde umas perguntas. É a segunda vez que ela volta para Angola depois de ter gravado os filmes. E aí ela faz uma série de entrevistas sobre esse processo de retorno. Mas tenho algumas coisas interessantes aqui que eu achei importante trazer, que são 3 perguntas, que é: o que tem a dizer aos jovens cineastas e que farão o cinema do futuro? A resposta dela: é preciso lutar. Contra a falta de produção, é preciso organizar-se. Já existe um festival. No festival, toda a gente tem o direito de saber o que se passa, o que resulta ou não. Qual o lugar do cinema angolano é a primeira coisa a saber. Existe um cinema africano? Não. O cinema é internacional. Mas digo que os realizadores africanos deviam fazer filmes para si. É evidente que os europeus fazem filmes antes demais para eles. Não estão interessados em nós. É necessário defender a sua própria cultura. Os angolanos devem defendê-la. Tenho trabalhado com autores africanos, franceses, antilhanos. Filmar na Martinica, uma homenagem a Alme César. Filmei muito em Cabo Verde, Ilha do Fogo. Conheço outros países lusófonos. Para mim, o cinema não tem fronteiras. Qual o papel dos festivais de cinema em África? Ajuda a organizar. Podemos ganhar público, ver filmes aqui de outra maneira não teríamos acesso. Sessões para as crianças que fazem com que venham a gostar de cinema. Se não houver festivais em África, isso não anda para frente. É preciso recuperar as salas de cinema para o cinema. Fazer com que as crianças ganhem rosto, recuperar o hábito social de ir ao cinema. E esse hábito social de ir ao cinema era algo que, dentro das entrevistas da Anúcia, ela deixa muito evidente o quanto a mãe dela fazia ela ir não só ao cinema, mas ter esse hábito cultural de frequentar museus, que era algo muito presente na rotina da família. E aí essa independência que Sara traz dos movimentos africanos, ela traz para a vida pessoal dela também, que era uma independência que ela dava para as filhas que eram pequenas, assim. Isso eu achei bem interessante, porque, enfim, é ver realmente o quanto cineasta e obra estavam interligados. E acho isso muito potente dentro do contexto da Sara, como essa primeira mulher a dirigir um longa-metragem em África, né? E aí uma coisa interessante também nessa fala, nessa entrevista, é que ela comenta sobre o cinema ser internacional. Ao mesmo tempo que ela defende esse cinema internacional, esse cinema de todos, existe um cuidado, um patriotismo muito grande nela, né? Que é a marca, eu acho que é a marca principal dos seus filmes. E acho que isso tem muito a ver com essa identidade que ela traz para ela, de ser essa mulher que toma a África como sua identidade principal, como sua raiz, mas está em outros lugares, né? Não se vê em outros lugares, que é muito uma característica diaspórica. E uma coisa interessante é que eu tinha pensado, estava procurando também sobre o legado da Sara, e pensando em cineastas que estavam, enfim, olhando para essa cinematografia ou fazendo coisas parecidas. E aí tem uma entrevista que eu vou deixar aqui, que foi uma conversa, na verdade, que teve sobre o legado da Sara. Infelizmente, ele está em inglês. Opa, cadê? Tá tudo em inglês. Ai, não tá abrindo. Que é uma entrevista que foi organizada, um seminário que foi organizado pelo Another Gaze, que é um jornal feminista
que pensa imagem, que pensa cinema, inclusive é bem interessante ficar de olho nas postagens que eles fazem, porque é muito interessante o olhar que se tem para o cinema, não só para cineastas, mas o entorno, pensar o cinema a partir dessa lente. E eu coloquei ali no chat. Tem um filme que eu achei muito interessante, que é um filme sobre a vida da Sarah, só que eu não achei esse filme. E que é de uma cineasta que tem a Sarah como a grande referência. Deixa eu achar onde eu anotei isso. Cadê? É um filme de uma togolesa, que eu não sei pronunciar, eu vou anotar ali no chat, Annie Laure, que ela foca nas experiências das mulheres nas guerras de Angola, sendo que ela também não é de Angola, né? Ela é do Togo. E é um documentário chamado As Esquecidas, um documentário de 96. E aí, logo depois, ela faz um documentário sobre a obra da Sarah, um documentário em 98, chamado Sarah Maldoror, ou A Nostalgia da Utopia, que é esse tributo a Sarah. Mas, enfim, tentei encontrar de todas as formas, não achei. Vou deixar o nome aqui também para quem quiser procurar, e se achar, me envia, por favor. Queria muito assistir esse. E eu acho que eu vou começar a encerrar, mas vou deixar aqui aberto para quem quiser comentar alguma coisa, ou se eu deixei passar alguma coisa também, podem comentar. Desculpem, eu preciso muito fazer alguma coisa sobre metodologia. Eu não dou aula, né? Então, são coisas que eu tento organizar e às vezes não sai muito organizado. Mas eu vou tentar organizar também um documento para enviar para vocês com essas referências. E aí, não só com as referências da Sarah, mas com as referências de textos que eu acho interessante dar uma compartilhada também. Então, fiquem à vontade para quem quiser comentar alguma coisa. Eu não queria passar muito, mas já foi quase meia hora do previsto, então vou encerrar aqui. E quem quiser comentar, fiquem à vontade. Só vou deixar uns recadinhos bem rápidos. Algumas pessoas tinham perguntado sobre certificado, né? Então, em até 3 semanas eu pretendo mandar, que anotei as pessoas que estavam aqui participando, né? Então, mandar os certificados. Aí eu posso mandar também os materiais, o PDF, os outros materiais que a Karine quiser que eu compartilhe, eu posso mandar lá no e-mail. E obrigado por terem participado. Peraí, gente, a Laila comentou ali que eu ia compartilhar o catálogo, mas eles estão fazendo algumas correções. E até terça-feira já vai estar fechado e ela vai enviar no e-mail. E aí eu compartilho lá. E é bem interessante, tem essa entrevista da Anúcia sobre a obra da Sarah, e teve esse tributo, né? Esse tributo para Sarah, que foi bem incrível. E essa conversa também que está gravada no canal da Semana de Cinema Negro de BH, está no YouTube, também para quem quiser. Que está aqui no chat também, em algum lugar. E eu estou escrevendo aqui agora as referências que alguém pediu, que o Alisson pediu. Fiquem à vontade. E muito obrigada, gente. Obrigada. Opa. Que ótimo. O curta da Sarah, que é o primeiro curta, Mana Gabi, ele tá no Making Off. Não sei se todo mundo aqui conhece o Making Off, é um portal de downloads de filmes. E aí tem alguns filmes raros, assim. Então, esse filme tá lá, quem quiser.
Obrigado. Vou procurar lá também. Obrigado demais. Bom dia para todo mundo, foi muito da hora. Eu não conhecia a Sara, achei muito legal. Vou começar a estudar. Foi muito bom também, parabéns por tudo aí, todo mundo pelo trampo. Valeu. Obrigada. E, gente, fiquem de olho na amostra até dia 12. E hoje tem esse bate-papo sobre o I'm César, para quem quiser assistir e depois ir lá comentar. E ele está disponível, né? Fica disponível até amanhã, 9 da manhã. Acho que o Andrei pode Não, confirmar. até às 19 horas de hoje. Agora as nossas sessões sempre estão entrando e saindo às 19 horas. Então, até o dia 12 de maio, né? A gente tem programação lá, tudo, informação dos filmes, tá no Instagram da Cartografia, Instagram e Facebook, né? Exibições no site do Cine Passeio e os bate-papos também, debates, né? Sempre 19 horas, o link a gente sempre deixa ali no dia também no Insta. Acontece no Meet também os debates. E acho que é incrível, assim, um filme incrível para quem quiser acompanhar essa trajetória e essa cinematografia da Sarah. Fiquem à vontade para assistir e para assistir os outros filmes, né? E fiquem de olho também na programação, não só da programação da mostra, mas da programação da Cartografia Filmes lá no Instagram, que no segundo semestre a gente está com uma mostra também de cinema africano, mais cinema contemporâneo. E é isso. Muito obrigada, gente. E obrigada por ficarem até aqui. Tchau, tchau. Obrigadão, viu?